Bom dia, boa tarde, boa noite, LPP aqui. Vamos continuar o processo desenhando o PrimeApe. Então, como eu falei no vídeo anterior, a gente já estruturou aqui uma ideia principal dele, agora a gente vai decompor ele, desconstruir, tá? E esse processo você vai entendendo e aprendendo, tá? Observando, vendo o que você errou, o que você pode melhorar. Então, por exemplo, eu percebi que a mão dele está muito pequena para a ideia do PrimeApe, né? O destaque ali das luvas. Então eu já vou entendendo aqui que a mão dele é maior, tá? Mesma coisa no meu braço, né? Como esse braço aqui acabou ficando um pouquinho mais comprido que esse, tá? Não tem problema, rascunho, estudo, vamos seguindo. Então, como eu falei agora, é interessante a gente entender como ele fica em outras posições. Para depois, quando a gente for criar a nossa ilustração, a gente ter a liberdade de girar ele, colocar ele em outros ângulos. Então aqui, bem simplesinho, tá? Pode fazer menor, que o importante aqui é você entender. Então aqui, vou fazer como se fosse ele de meio perfil. Então entender que o nariz dele aqui vai ficar desse jeito. Os olhos. A orelha. Né? Ah, isso aqui está muito complexo? Faz primeiro as partes separadas. Né? Então eu posso vir aqui, ó. O nariz dele. De frente vai ter esse formato. De lado. Tem mais ou menos esse formatinho aqui. A gente vai ver só uma narina, que a gente vai ver as duas. Meio perfil, né? Coloca o eixo. Entende que um lado é maior que o outro. E a mesma coisa com a orelha, né? A orelha dele, ó, nada mais é do que um triângulo um pouco arredondado. Ele vai ter os pelinhos em cima. Vai ter a parte interna. E vai ter uns pelinhos aqui dentro também. Né? Uma coisa a reparar é que ela não tem pelo em volta. Né? Ela vai ter pelo na ponta, em cima e dentro. Em volta dela ela não tem pelo. E fazer a mesma coisa. Né? Entender como ela fica de perfil. Os pelinhos indo para frente. E meio perfil. Né? Mesma coisa. Um lado maior que o outro. É que eu já tenho um entendimento. Né? Mesma coisa os olhos eu posso fazer. Como eu disse, né, o olho dele vai dar a expressão total dele. Né? Então eu posso tentar, né, usando minhas referências, lógico, né? Você vai achar referência dele, por exemplo, com um olhar mais emocionado. Né? E como eles trabalham isso? Né? No mangá, eles vão dar bastante a expressão através do olho. Então o que vai acontecer? O olho dele, a bolinha do olho vai crescer bastante. Né? Mesmo ele ainda tendo essa expressão meio brava aqui em cima, né? Só de eu fazer um pouquinho mais arredondado e a bolinha do olho grande, e aqueles brilhos grandes, né? Cheio de brilho no olho, já vai dar uma impressão que ele está meio emocionado. Como já transmite um pouco mais de emoção. Tá? Então vamos voltar aqui para ele. Ó. A gente já sabe mais ou menos como vai ficar as coisas. Achar a relação do olho com a orelha. Bem simplesinho. O pelo dele grande aqui entre um e outro. Né? Entendeu o que está na frente, né? Então essa orelha está na frente do pelo, que o pelo está na frente da outra orelha. Aqui vai um pouco de escolha pessoal, que você vai ver que tem referência que mostra que ele tem uma curva aqui na sobrancelha, outras não. Né? Então, o pelinho dele aqui. O braço dele sairia mais ou menos aqui. É aquilo que eu falei da mão, eu percebi que a mão dele aqui está pequena. Né? Então, nesse rascunho aqui bem rapidinho, vou fazer a mão dele um pouquinho maior. É interessante a gente tentar entender a relação de tamanho. Né? Então, se eu for vendo a minha referência aqui, mais ou menos, tá? Eu vejo que a mão dele é mais ou menos do tamanho do nariz com os olhos aqui, ó. Então, aqui minha mão ficou um pouco pequena, né? Esse tamanho todo aqui, ó. Vocês podem usar o próprio lápis para medir, usando o dedão e a ponta do lápis, né?
Então esse espaço todo aqui é igual a mão dele. Então aqui, ó, já ficou melhor, já. Só deu dar essa aumentada, né, ó, diferença. Tá? Eu não preciso fazer o desenho completo, tá, gente? É só aquilo que eu preciso entender, né? Então aqui vai ter um pelo na frente do braço. Tem os pelos aqui na frente de onde sai a perna. Uma coisa que eu acho legal também é fazer os adereços dele separados, né? Então nesse caso o PrimeApe ele só vai ter essas argolas, né? Então como que seria essa argola aqui, né? Você fazer maior aqui, ó. Entender o formato da coisa. Vai ter um buraco dentro, né? E o legal é que depois dessa folha aqui, fica uma folha de estudos, fica uma coisa legal pra você poder postar, mostrar na rede. Isso aqui é de metal, né? Como eu vou passar a ideia que isso aqui é de metal, né? Fazendo uma leve sombrinha, né? Aqui no buraco interno. Aqui a parte de cima, vou definir um tom único. E aqui para mostrar que é metal, o que acontece? Esse realmente vai ter um brilho, né? Um brilho mais marcado. Então eu vou deixar um espaço para o brilho. O resto eu preencho de maneira mais escura. Posso deixar até um outro brilho aqui, ó, menorzinho, como já dá a impressão de algo que está refletindo a luz, né? Pera, tá gostando? Tá aprendendo comigo aqui? Quer continuar aprendendo? Eu dou aulas particulares, aulas tranquilas, no seu ritmo, você vai aprender através daquilo que você gosta. Então quer continuar aprendendo? Me manda mensagem, vamos aprender junto. Tá? Então aqui, ó, vamos fazer ele bem rapidinho de lado, né? Então aqui vou ter o eixo vertical, horizontal, quer dizer, né? O nariz dele é um volume para fora, né? Então eu preciso mostrar que o nariz dele tá fora aqui. O olho sempre meio que saindo do nariz. Tá? Isso é uma característica legal de você perceber que a maioria dos pokémons, né? Ele tem o nariz bem no meio dos olhos. Isso é um trejeito do desenho, né? Uma técnica de você deixar o personagem mais fofinho. Né? Então pode reparar que o Pikachu, a maioria dos pokémons que são mais fofinhos, né? Não que o Primeape seja muito fofinho, mas vocês entenderam. Ele tem o nariz bem alinhado com os olhos, ou até no meio dos olhos, né? Isso deixa uma aparência mais fofa, um pouquinho mais infantil, talvez. Pelos dele aqui. Aí vai um pouco de preferência, se a orelha vai estar para trás ou para frente. Nesse caso eu vou colocar ela um pouquinho para frente. Aí os pelos dele, para mostrar, né? Porque às vezes você pode mudar, né? Você precisa mostrar as coisas, né? Então o pelo dele aqui, ó, passando da orelha para mostrar que ele tem bastante pelo nessa parte. Então já vou puxando os pelos para trás, né? Entender que esses pelos aqui vão para o lado, mas quando a gente está vendo ele de lado, né? Os pelos vão para trás. E uma coisa legal do Primeape também é que ele tem aquela que eu chamo de figura visual, né? Ele tem aquela veia saltando na testa que vai dar a expressão dele de nervoso. O bracinho dele, músculo do ombro, bíceps, antebraço, argolinha, a mão, agora você já o tamanho mais correto da mão dele. Tá? Desenhar é você se adaptando, né? Conforme você está no processo, né? Por isso que muita gente fala assim, né? O trust the process, né? Que é confie no processo, né? É você entender que às vezes no começo não vai estar certo, não vai estar legal, né? Mas é você continuar indo se adaptando e entendendo o que você tem que fazer. Tá? Aqui a gente está quase pronto, vou só fazer o pezinho dele que falta aqui, tá? Para entender um pouco o formato do pé dele. O formato do pé dele, ó, no começo sempre fica com uma forma geométrica. Tá? O pé dele eu posso fazer tipo um trapézio, tá? Ele de lado. Entender, né, que ele vai ter a curva aqui da sola do pé, dedão quadradão, tá? Outro dedo aparecendo um pouquinho aqui, só para mostrar que existe. Mesma coisa de frente, né? De frente eu vou pensar um trapézio, dedo quadradão,
o outro dedo seria aqui meio que a junção dos outros dedos, né? Aqui eu puxo só um pouquinho para mostrar que existe calcanhar lá atrás. Gente, eu acho que eu não preciso muito mais que isso, tá? A gente entendeu tudo aqui, girou ele, entendeu as partes separadas. E é isso. Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a fazer o mesmo processo com o Hunter. Então, continua aí e vamos nessa.